Saudações, amigos e amigas, que nós possamos mais uma vez unir mentes e corações em torno desses estudos, os estudos da filosofia espírita, e possamos juntos refletir, discutir e que nós possamos fraternalmente abordar esses assuntos do Livro dos Espíritos, que é o nosso foco e é o nosso objeto de estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos. Nós estamos, então, entrando agora no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, do livro segundo. O livro segundo que aborda, né, o mundo espírita ou dos espíritos. E o capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. Nós temos 3 temáticas nesse capítulo, que é objetivo da encarnação, a alma e materialismo. Nós começaremos, então, pela pergunta 132, objetivo da encarnação. Kardec inicia com a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós já temos aqui algumas coisas para a gente fazer as considerações, antes de nós lermos uma nota de Kardec, né, um comentário de Kardec a respeito dessa resposta que os espíritos superiores dão. Então, qual é o objetivo da encarnação? Ele coloca que para alguns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar a perfeição, e o Kardec grifa aqui, né, tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corpórea. E é nisso que consiste a expiação, né? A gente sofrer essas vicissitudes. Ou seja, para que o espírito, nesse exercício, ele tenha domínio sobre ele mesmo e sobre a matéria, sobre as influências que a matéria imprime no espírito, né? E ele cita uma outra finalidade da encarnação, é a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Às vezes a gente explora pouco essa parte da missão de todos os espíritos, desde os espíritos mais simples até os mais evoluídos. Todos têm uma parte na obra da criação, porque Deus não cria nada inútil. Então, às vezes, a gente tem até o costume de se menosprezar, né? Na verdade, a gente fala, nossa, quem sou eu, né, nesse mundo? O meu papel não, todos nós temos
uma parte. E ele fala que para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Ele quem? O espírito, né? Então é o que a gente já vem estudando, que cada vez que o espírito ele encarna, de acordo com a sua condição, intelecto moral, ele encarna primeiramente nos mundos primitivos, e assim, conforme ele vai evoluindo, ele vai encarnando em mundos mais evoluídos moralmente e, inevitavelmente, os corpos materiais mais sutis. Sendo assim, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, tanto o corpo físico como o perispírito, a fim de, nele, cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, não é que a gente não tenha nenhuma missão, mas também não é que a gente tenha missões grandiosas. Tá? Então, é de acordo com a nossa capacidade. Por isso que ele coloca daquele ponto de vista, né? E as ordens de Deus. A gente sempre lembra que a gente, quando lê essas palavras, cumprir ordem de Deus, sofrimento, punição, é importante que a gente ressignifique isso e entenda que Kardec utiliza essas terminologias, porque são termos que são comuns. Mas como a gente está estudando o Espiritismo, é necessário que a gente entenda o ponto de vista que essas palavras sofreram a sua ressignificação. Porque tendo o espírito a sua própria autonomia, o seu livre-arbítrio, que é conquistado depois de várias encarnações, devido aos seus esforços, e a gente sabe que o sofrimento e a felicidade que esses espíritos, nós, né, gozam, são consequências dos nossos atos. O que a gente fez de bom, a gente conserva e aprimora. O que a gente fez de ruim, a gente, através do arrependimento, da expiação e da reparação, nós vamos nos melhorando. E aqui a gente sempre entra nesse conceito sobre expiação. Afinal, o que é expiação? E a gente insiste em explicar, porque muitas vezes alguns espíritas que ainda não compreenderam a necessidade do estudo sério acabam trazendo para dentro da doutrina espírita a ideia de karma. Trocam a ideia de expiação simplesmente por uma ideia do, da lei de Talião, né? Então, eu fiz algo de mal, eu vou ter que sofrer na carne aquele mal que eu fiz exatamente da maneira com que eu expus aquela pessoa a determinadas situações. Ou seja, é aquela coisa, né, do olho por olho e dente por dente. E isso, o próprio Jesus, ele ressignifica esse conceito nos ensinamentos morais quando ele traz ali para aquele povo que estava saindo da sua infância espiritual. Assim como Jesus ressignificou esses conceitos, hoje nós também precisamos ressignificar os nossos conceitos. Ou seja, Jesus estava trazendo novos conceitos de uma visão cristã, por uma visão ainda muito atrasada que trazia o judaísmo. E nós aqui, por nossa vez, temos que ter cuidado com o que a gente aprendeu nas religiões dogmáticas. Muitos de nós viemos delas e trazemos esse conceito de castigo, punição. Então,
só fazer uma leitura aqui sobre o conceito de expiação. E uma coisa também que foi até uma certa falha da nossa parte, que nós devíamos estar usando esse vocabulário que o próprio Kardec ele, ele escreveu no livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. A gente sabe que esse livro, ele praticamente, ele foi quase que, mais de 90% ele foi reaproveitado o conteúdo dele e deu origem ao livro dos médiuns que nós conhecemos. Só que essa parte do vocabulário espírita, o Kardec não inseriu, colocou só alguns verbetes. A gente pode ver isso lá no livro dos médiuns, que são poucos os verbetes. Porque o Kardec pretendia fazer um livro mais extenso, não deu tempo. Mas eu convido vocês, quando vocês tiverem um conceito que vocês ficarem em dúvida, sobre perispírito, alma, qualquer verbete, qualquer vocabulário que a gente ficar em dúvida, a gente pode extrair de lá a própria explicação por Kardec. Então, o conceito de expiação, que Kardec escreve em Instrução Prática sobre as manifestações espíritas, ele diz que a expiação, pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a falta corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante, ou seja, após a morte, né? No estado em que o espírito está entre uma encarnação e outra. Então, ele fala que como sofrimento moral. Então, como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Como sofrimento físico, no estado de encarnação. Isso é muito apropriado a gente ressaltar, porque o que a gente vê em obras mediúnicas por aí não é isso. O que a gente vê na religião dogmática não é isso. Nós vemos o espírito sofrer tanto moralmente como fisicamente na erraticidade. Espíritos que passam por processos de dores físicas, às vezes são até submetidos, né, por outros espíritos a isso. E ele continua: as vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Então, tudo aqui precisa ser analisado de acordo com a doutrina espírita, com o conceito da doutrina espírita. Então, eu acredito que fique bem claro, né, o que realmente seria uma expiação. Lembrando sempre que, se o espírito se arrepende na erraticidade, ele trabalha ali mesmo sobre esses erros cometidos, ele não necessariamente ele precisa passar por provas físicas. Porque aquela história, né? Nós, que ainda somos imperfeitos, quando um filho nosso erra e nós o punimos através de um castigo ou alguma coisa nesse gênero, educativamente, e ele aprende o erro, a gente não continua punindo. Então, o espírito, quando ele se arrepende, ele pode, inclusive, na própria erraticidade, não precisar mais, né, de passar por provas penosas, a não ser que ele escolha, a não ser que ele deseje passar por aquilo que ele fez outros passarem. É uma escolha, mas não uma imposição. Então, quando fala punição, né, é o próprio espírito que, já ciente dos seus erros e ciente da necessidade de uma nova prova, ele a pede. E Deus concede. Diga-se, Deus agindo através dos espíritos superiores, através dos mentores, orientando a encarnação daquele espírito. Eu sei que vocês querem comentar, mas deixa eu fechar só essa questão, fazendo agora um comentário de Kardec com relação a essa resposta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria,
quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou seja, aquela ideia que nós temos, sim, né, uma, uma parte na obra de Deus, e aqui a gente também está cumprindo a nossa parte, porque tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Não só as nossas encarnações, as nossas convivências, mas o próprio contato, né, com os seres animais que estão sob nossa custódia, sob os nossos cuidados, a natureza, as nossas responsabilidades uns para com os outros. Pergunta 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um, sem fadigas e sem trabalho e, por consequência, sem mérito. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, não é que não seja válido, né? O espírito sempre seguir o caminho, como ele fala aqui, a pergunta, né? Kardec faz. Se isso não o isenta das penas da vida corpórea. Bem, a diferença é que se eles chegam mais depressa ao fim, isso significa que eles reencarnarão menos vezes naquela situação. Aquela história. Se o nosso filho já aprendeu a lição, a gente vai continuar fazendo ele estudar né, fazer aquela tarefa? Não, a gente vê que ele se capacitou, né? Então, vá para a próxima etapa. E aquele aluno que não é tão aplicado, a gente escuta, não sei se vocês escutam isso, né? Mas a gente escuta muito, principalmente nas nossas reuniões públicas, quando as pessoas estão aprendendo e estão conhecendo o Espiritismo. Essa pergunta ela é muito comum, mas de uma outra forma. É tipo assim, mas se o espírito não vai evoluir, né, não vai regredir, eu posso deixar para depois, não posso? Ali é que tá, né? Tudo bem, você pode deixar para a próxima, mas você vai estar sempre encarnando no mundo, mas, ou seja, você poderia estar numa situação muito melhor, né? Então, Deus não tem pressa. Deus nos cria simples e ignorantes, nos dá completo autonomia, porém, ele cria leis, ele estabelece leis, aonde a gente, né, vai ter que observar essas leis e trabalhar em nós as vicissitudes que o próprio corpo físico impõe. Porque a gente sabe que as primeiras encarnações, a gente praticamente está recém-saído de uma animalidade. A gente ainda é muito carregado de instinto, né? E mais tarde, quando a gente vai evoluindo, a esses instintos a gente mistura as nossas paixões. Vem o orgulho, a vaidade, né? E vem os vícios de todas as espécies que o próprio orgulho favorece. Então, aquele que observa melhor isso, aquele que se aplica mais, chega mais depressa ao fim. Então, é que eu falo, tudo bem, você pode deixar para a próxima, né? Mas você vai ficar mais tempo repetindo sempre a mesma, digamos assim, fazendo uma comparação com a escola, né? Você vai estar sempre naquela mesma classe.
Com a diferença de que você sempre vê os coleguinhas passando para as classes mais adiantadas e você ficando para trás. Você sempre está fazendo novas amizades, né? E esses mesmos também vão se aplicar e sempre. Esse é o sofrimento do espírito. Porque ele se distancia, inclusive, daqueles com que ele encarnou junto, né? Com que ele conviveu e com que ele cria laços também. Essa é a punição. A punição aqui é imposta por Deus? Não, é consequência da nossa falta de dedicação, né? Então, aí a gente começa a compreender o sentido de punição, né? Então, não é uma punição imposta. O que Deus faz é que ele criou lei e a gente está submetido a essas leis. Os mais dóceis vão progredir mais rápido, e o contrário também é verdadeiro. Vamos entrar, então, na segunda temática desse capítulo, que é sobre a alma. Aí alguém pode falar, poxa, mas a gente já não falou sobre a alma. Nós falamos, realmente, na introdução ao estudo da doutrina espírita. E o Kardec ele vai nos chamar a atenção acerca de alguns, alguns conceitos, né? E se vocês devem estar lembrados, nós fizemos exatamente um estudo nesse, né, que vai falar sobre a alma. Conforme a gente for fazendo a leitura, a gente vai evocar aquela ideia da introdução que nós discutimos, para fazer assim uma breve retrospectiva. Porque essa palavra alma, principalmente no tempo de Kardec, né, tinha vários significados. E isso acaba causando muita confusão. Por isso que Kardec, quando abre este livro, ele faz uma introdução ao estudo da doutrina espírita para que a gente se acostume com essas terminologias, para que a gente não fique interpretando equivocadamente. Então vamos lá, vamos entrar aqui nas questões que Kardec traz. Então ele começa pela 134 e ele volta a perguntar o que é a alma, um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito. Parece um jogo de palavras, né? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. O que já ficou claro quando a gente falou sobre o objetivo da encarnação, certo? Então, alma e espírito é a mesma coisa. Agora, é muito comum a gente se referir à alma no sentido do espírito encarnado. E vai depender muito do contexto que a gente está lendo também. Então, se a gente observar alguns textos, às vezes vai ser usado alma, às vezes vai ser usado espírito, e não necessariamente que está encarnado ou desencarnado. E como dizem os espíritos, é a gente que precisa se entender, né? Porque a confusão é nossa. Mas que fique claro que alma é um espírito encarnado, antes da alma se unir a um corpo, era um espírito, almas e espíritos são idênticos e são a mesma coisa, né? Então, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, ou seja, está na erraticidade a espírito, e que revestem temporariamente o envoltório carnal para se purificar e esclarecerem. A alma, o espírito encarnado. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, um intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que eles possam comunicar-se um com o outro. Eles têm, né, o corpo e o espírito, né?
Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. E aí o Kardec vai fazer uma observação aqui, né? Vai fazer um resumo. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são um fruto, a semente, a polpa e a casca. Essa comparação aqui é bem clássica, na verdade. A gente tem até aquela ideia do abacate. Você corta o abacate no meio ali, você vê o caroço, né? A semente, você vê a polpa e você vê a casca. Então ele faz essa analogia. Aqui eu trouxe essas duas observações, né? E mais uma vez, a gente foi lá no Instrução Prática sobre as Manifestações Espirituais, perdão, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Então, o Kardec vai definir espírito, que é uma palavra que vem do latim, espíritus, de expirar e soprar, no sentido especial da doutrina espírita. Os espíritos são os seres inteligentes da criação e povoam o universo, fora do mundo corpóreo. A natureza íntima dos espíritos nos é desconhecida. Eles próprios não a podem definir por ignorância ou por deficiência da nossa linguagem. Ou seja, ou alguns espíritos não possuem a inteligência e o conhecimento suficiente para nos informar, e os que têm, aí o problema não é deles, o problema é nosso pela nossa deficiência de linguagem. A esse respeito, estamos como os cegos de nascença em relação à luz. Conforme ao que nos dizem, o espírito não é material, no sentido vulgar do vocábulo. Também não é imaterial, no sentido absoluto, pois que é alguma coisa e a imaterialidade absoluta seria o nada. O espírito é, pois, formado de uma substância da qual não nos pode dar uma ideia, a matéria grosseira que afeta os nossos sentidos. Pode ser comparado a uma chama ou centelha, cujo brilho varia conforme seu grau de depuração. Pode afetar todas as formas por meio do perispírito que o envolve. E aqui ele, inclusive, né, no glossário, ele, inclusive, pede para que a gente, né, veja o conceito de perispírito, e é o que nós fizemos. Nós também fomos lá pegar o conceito de perispírito. Perispírito, de peri, em redor, e espírito, envoltório semimaterial do espírito, depois de sua separação do corpo. O espírito o adquire no mundo em que se acha e muda-o ao passar a um outro mundo. Bem, a gente, inclusive, citou isso, que o perispírito ele é a substância dele é retirada de cada mundo em que ele vai habitar. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. O perispírito pode tomar todas as formas à vontade do espírito. Então, às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente, porque é tudo a impressão que o pensamento do espírito imprime no perispírito. Então, ele pode fazer isso inconscientemente, né? Quando ele, por exemplo, ele começa a pensar que ele está numa situação ou outra, ele se vê naquela situação, como se fosse o próprio corpo físico dele, quando ele tem essas impressões, né?
E quando o espírito é mais evoluído, aí sim, ele faz com consciência. De ordinário, afeta a imagem que tinha em sua última existência corpórea. Posto que, de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que a tornam perceptível aos nossos olhos. É o que se dá nas aparições. Pode até, por sua união com o fluido de certas pessoas, aqui está falando de médiuns de efeitos físicos, né? O fluido desses médiuns pode, inclusive, tornar-se temporariamente tangível, isto é, oferecer ao tato a resistência de um corpo sólido, como se tem visto nas aparições estereotitas ou palpáveis. A natureza íntima do perispírito é ainda desconhecida. Poderia, porém, supor-se que a matéria dos corpos é composta de uma parte sólida e grosseira e de uma parte sutil e etérea, que somente a primeira sofra a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persista e acompanhe o espírito. Assim, o espírito teria um duplo envoltório. A morte apenas o despojaria do mais grosseiro. O segundo, que constitui o perispírito, conservaria a marca e a forma do primeiro, do qual é uma espécie de sombra. Então, aqui ele está falando do corpo físico e do perispírito. Um acaba com a morte e o outro continua. Mas sua natureza essencialmente vaporosa permitiria que o espírito lhe modificasse a forma à vontade e a tornasse visível ou invisível, palpável ou impalpável. O perispírito é para o espírito aquilo que o perisperma é para o germe do fruto. Despojada de seu invólucro lenhoso, a amêndoa encerra o germe no envoltório delicado do perisperma. Eu digo, na verdade, que Kardec é muito admirável, porque, na verdade, ele retoma um assunto desenvolvido no século XVII por René Descartes, que separa, dizendo que o ser humano é formado de corpo e de espírito. E os seus contemporâneos criticavam, dizendo que o corpo e o espírito são feitos de substâncias diferentes e nunca poderiam se comunicar um com o outro. E René Descartes não tem a resposta. Kardec retoma esse assunto, olha para o espiritualismo racional, aprofunda e desenvolve esse conceito e consegue, ao falar do perispírito, consegue responder o que não era respondido no século XVII. Ou seja, ele aprofunda, ele desenvolve, sempre de acordo com o ensino dos espíritos superiores. É isso. Ah, uma coisinha. Em René Descartes é mencionado que ele sonha com o espírito da verdade. Será que é o mesmo? E outro, será que ele foi preparado para ir desenvolvendo essas ideias para chegar no século XIX e Kardec restabelecer o ensino dos espíritos? Bem, a gente viu aqui, quando a gente estava lendo sobre a encarnação, que todos nós temos uma missão, né? E cada homem, né, homem de gênio, como a gente vê Kardec, inclusive, quando ele vai falar sobre os caracteres da revelação espírita, lá na Gênesis, primeiramente publicado na Revista Espírita, esse artigo, né, virou um opúsculo e depois se tornou um capítulo completo lá da Gênesis. A gente vê ele abordar esse assunto, porque todos estão contribuindo. René Descartes, com certeza, contribuiu na área da ciência. Sócrates e Platão, na área da filosofia. E por aí vai, né? E por aí vai a contribuição de cada um. E a gente vê que todos eles estão trazendo um pensamento, estão desenvolvendo um pensamento crítico. Alguns acabam trazendo, devido às suas crenças,
alguns equívocos. Mas os próprios espíritos nos alertam que, mesmo dentre esses equívocos, há muita verdade. Faltava uma pessoa preparada como Kardec para fazer exatamente o recolhimento, né? O ajuntamento de todas as informações. Enquanto eu falo aqui, eu lembro da parábola do joio e do trigo. Jesus está falando sobre o joio e o trigo, que eles nascem juntos, eles se desenvolvem juntos, mas quando eles começam a brotar, você não sabe separar o que é joio e o que é trigo. Né? E aí falam, né? Vamos então cortar. Né? E ele falou, não, deixa crescer. Por quê? Justamente porque as ideias, elas vêm, mas às vezes, por falhas nossas, a gente comete alguns erros. Agora, a gente vê todo o trabalho que foi feito pela espiritualidade superior para trazer a revelação através dos espíritos superiores, né, comandada pelo espírito da verdade. O escolhido, o espírito escolhido, para a missão de juntar essas ideias no corpo doutrinário e filosófico, foi o espírito que encarna como Hippolyte Léon Denis Arrivai, que depois se torna Allan Kardec. Então, indiretamente ou diretamente respondendo a tua pergunta, porque é uma pergunta que a gente não tem como responder. É o mesmo espírito que influenciou, ele veio para isso ou para aquilo. Porém, no contexto, né, na conjuntura, a gente pode olhar, né, como se a gente estivesse olhando de cima de uma montanha e a gente vê todo o movimento. Então, certeza absoluta que todos contribuíram, mesmo aqueles que trazem o joio. Né? Isso faz parte, inclusive, do nosso treinamento. Nós estamos aqui. Nós nos dedicamos uma semana de estudo, né, quinzenais, e a gente está exatamente tentando separar o joio do trigo. Porque muitas informações que a gente está lendo aqui, você encontra desinformações em obras mediúnicas que foram adotadas pelo meio espírita, que falam exatamente e diametralmente o oposto do que a gente está lendo aqui. Você vê, mais tarde eu posso até abrir a obra aqui, que é o livro Evolução em Dois Mundos, onde eles vão falar sobre a alimentação que os espíritos absorvem, tratando o espírito como uma coisa material. Me diga que se isso daí não é um joio. Tá? Então, cabe a nós aqui. Por quê? Porque se todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo pode falar o que bem entender. Né? É culpa do espírito que falou isso? Se é culpa do médium que deu voz a esse espírito. Devia ter passado pelo controle e pelo controle da razão. Qual é o controle que a gente tem? Qual é a pedra de toque? A pedra de toque, a gente fala Kardec. E muita gente aproveita para falar, Kardec também era homem, também está reencarnado, ele poderia ter equivocado. Bem, a gente sabe que quando a gente fala Kardec, a gente está falando dos espíritos superiores. E o Kardec, ele não tira nada da cabeça dele, não tem nada de opinião dele aqui. Ele abriu mão das opiniões e das crenças dele. Muito diferente. Então, eu acho que cabe a nós passar pelo crivo da razão. Então, o que está aí na praça não é bom, não é mal, é apenas informações que você precisa passar pelo crivo da razão. Né? Então, haverá aqueles que vão se opor às ideias de Kardec e acreditar que essas obras são realmente mais importantes para se estudar. Tudo bem, não tem problema. Você vai desencarnar, a gente, né, todos nós vamos desencarnar, a gente vai ver o que é o joio, a gente vai ver o que é trigo e está tudo certo.
Pergunta 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas o envoltório, repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo desfaz os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Aqui o Kardec faz essa observação e pede para que a gente consulte lá no capítulo sobre bicorporeidade e transfiguração do Livro dos Médiuns. A gente não vai trazer, né, o livro dos médiuns aqui, né, apesar que está aqui na tela, né, o livro dos médiuns, lá na questão 119, quando ele vai falar, né, sobre os homens duplos. Quando isolado do corpo, o espírito de uma pessoa viva, do mesmo modo que o espírito de alguém que morreu, pode mostrar-se com todas as aparências da realidade. Além disso, pelo menos pelos mesmos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea. Foi esse fenômeno designado pelo nome de bicorporeidade, que deu motivo às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. E aqui ele vai citar, né, dois exemplos de espíritos encarnados que provocaram esse tipo de fenômeno, ou seja, eles estavam em dois lugares ao mesmo tempo. Daí a ideia de que o espírito ele pode, né, ser duplo, né, são em dois espíritos. Não, o fenômeno da bicorporidade explica que apenas um espírito que irradia para vários pontos. A gente sempre usa a analogia com o Sol, que o Sol é apenas um, mas os seus raios chegam a diversas partes. O espírito faz isso pelo pensamento. É lógico que a explicação mais completa está lá no livro dos médiuns. A gente ainda não chegou nesse ponto lá no livro dos médiuns, mas vocês, como estudantes aplicados que são, se ainda não leram com profundidade a questão, é um convite para a gente relembrar, né, sobre a bicorporeidade. Então, a resposta é não. Não pode encarnar em dois corpos diferentes. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Aqui é que entra a nossa confusão com relação à palavra alma. Lembra? Né? E todo o conceito de alma, princípio vital, aquela coisa, né? Então ele fala que é uma questão de palavra, com a qual nada temos. Os espíritos, né? Fala, vocês têm que se entender os conceitos, né, que vocês estão dando para a palavra. Então, começai por vos entenderdes mutuamente. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Aí aqui Kardec ele vai voltar a reexplicar o vocábulo alma. Vou invocar aqui o próprio Kardec, é, lá na introdução. Lembra, a introdução ao estudo da doutrina espírita?
Então, daqui o item segundo da introdução, ele vai falar sobre alma, sobre princípio vital e fluido vital, que no começo dos nossos estudos quase que dá um nó na nossa cabeça, né? Mas quando a gente começa a esmiuçar isso com calma, né, aí a gente vai entendendo. Isso daqui é até para a gente relembrar o estudo que a gente fez. Vocês vão lembrar quando eu apresentar aqui, lembra? Né? Que a palavra, né? Alma. Aí, ó. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte. Tá? Então, a palavra alma constitui três ideias distintas, que reclamariam cada um um termo diferente. Ou seja, o que seria ideal? Seria ideal que a gente tivesse, para cada conceito, um nome. Né? A alma, que a gente podia chamar de olmo, de elmo, sei lá, inventar uma palavra. Mas como a gente utiliza a mesma palavra, a Clarice dá risada das invencionices, né? Mas, é, como a gente utiliza alma, né, para conceituar outras coisas, tem toda essa confusão. Mas a gente chega, né, a uma conclusão. Kardec chega a uma conclusão. Né? Então, alma ao ser. Né? Ou seja, aí, pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar. E por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual, que existe em nós e sobrevive ao corpo. Esse é o conceito de alma para a doutrina espírita. Porém, a gente vai entrar de novo naquela questão. Depende do contexto, e depende de quem está falando. E o Kardec novamente faz as considerações aqui. O vocabulário alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nesta acepção é correto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto, perdão. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que, primeiramente, nos entendamos acerca das palavras. E a gente viu, né, que o Kardec, lá na página 15 da introdução, né, é os conceitos de alma, que ele já teve esse trabalho. Por isso que a gente não deve pular introduções, não deve pular prefácio, e ali está toda a explicação de Kardec acerca dos ensinamentos que ele vai abordar aqui. Pergunta 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, a grande pergunta é: de que espíritos nós estamos falando? Né? E aí,
Porque o Kardec, peraí, mas né, há espíritos que deram essa definição. Entendeu? Então, a resposta, ele fala, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Eles podem estar falando, aqui entra o joio, né? E às vezes o joio ele não é ruim. O espírito que está dando essa resposta, ele tem certeza que está certo, de acordo com o conhecimento dele, né? Então, por isso que ele fala, espíritos ignorantes. Eles dão um ensinamento equivocado porque eles tomam o efeito pela causa. Há os que fazem isso de propósito, para confundir. Há aqueles que apenas tomam o efeito pela causa pela sua ignorância, achando que estão certos. Então, aí a gente vê a diversidade dos espíritos e o trabalho, não só de Kardec, mas de todo aquele que trabalha numa comunicação espírita, de fazer o filtro e não aceitar como certo tudo que o espírito fala. No momento que o espírito traz uma coisa que a gente não tem condições dentro da nossa cognição, que a gente não tem certeza, apesar de a nossa crença até nos levar a crer naquilo, nós devemos aguardar a confirmação dessas respostas. Aqui está a importância da universalidade do ensino dos espíritos, da Exatamente. prática. Né? Porque numa comunicação espírita, você, principalmente em grupos que estão se formando, que ainda estão no início, né, dos seus estudos, é muito comum, ainda mais no movimento espírita, que o dirigente da reunião mediúnica não é o encarnado, né? O dirigente da reunião mediúnica é o mentor. E quantos mentores não se passam por mentores sendo espíritos pseudo-sábios, espíritos ainda que são refratários e que trazem realmente a ideias equivocadas? Aí é que eu falo, depende do espírito. Ele pode fazer isso de má fé, né? Assim como ele pode responder uma pergunta apenas porque ele é ignorante. Mas o grande problema dessas reuniões mediúnicas é como foram instruídas, como a gente já abordou essa questão no livro, esses contrastes aí no livro Desobsessão, do André Luiz. Os absurdos que aquele livro traz, colocando toda a responsabilidade nas mãos dos espíritos e sem nenhuma evocação. O espírito mentor, ele toma conta da reunião, ele diz o que os espíritos que podem se comunicar, que geralmente são espíritos sofredores, e a gente só trabalha com o comando dele. Seguindo essas instruções, a gente está indo totalmente em desacordo com os conselhos de Kardec. Kardec fala que as reuniões mediúnicas, elas todas têm que ter evocação. E o objetivo também da reunião mediúnica é a reunião de instrução. Nós estamos aqui estudando, nós podemos ter algumas questões, né? A gente pode dirimir essas dúvidas, essas questões, levando para os espíritos. É lógico que você não vai levar perguntas que você mesmo pode obter a resposta, mas eles podem te orientar nesse sentido. É o que o Kardec fez, é o que o Kardec descreve no livro dos médiuns, e é assim que ele via a progressão e a continuação desses estudos nos grupos familiares, né? E a gente perdeu completamente isso. Então, é necessário que a gente realmente passe. Agora, não, é o mentor que falou, então, falou, está falado, e a gente tem que aceitar tudo que. E você pode ver que a maioria dessas comunicações, elas não só trazem equívocos muito grosseiros,
mas também a linguagem utilizada por esses espíritos é uma linguagem que você quase que não compreende, né? De termos tão complexos que só uma pessoa realmente que domine aquela área, aquele conhecimento, para entender o que o espírito está falando, né? Então, e isso é uma característica do espírito pseudo-sábio. Aquele que fala empolado, aquele que utiliza de um linguajar, muitas vezes com características científicas, e que não está dizendo nada. Aliás, está dizendo muita coisa, mas que não corrobora com o pensamento da doutrina espírita. E aí eu volto mais uma vez à pedra de toque. A pedra de toque é a doutrina espírita. Então, se você trouxer qualquer parte dessas obras mediúnicas e falar, não, mas eles estão certos, e aí eu proponho para qualquer um que a gente confronte essas obras com os ensinamentos dos espíritos superiores. Vai passar muita coisa boa, mas vai passar muita, mas vai cair muita coisa e que são as principais bases para a formação do pensamento deturpado do espiritismo no movimento espírita. Então, não tem problema nenhum as obras existirem. Elas são um joio, mas elas podem ser um trigo também. Nós temos muitas obras que realmente nos orientam, contribuem, mas a gente tem que saber fazer o estudo, principalmente de determinadas orientações, e ver se realmente é passível de seguir aquela orientação. Algumas coisas são passíveis, sim, e até corroboram para a ideia espírita, mas a grande maioria não. A grande maioria veio para confundir. E eu ainda não li o comentário de Kardec, né? Que ele tem uma continuação dessa pergunta, e aqui ele fecha a ideia sobre exatamente, né, da teoria da alma subdividida em várias partes, né? E a resposta, né, ele fala, né, depende do sentido que você atribui à palavra alma. Se você entende alma como fluido vital, a teoria está certa. Mas se está falando da alma como espírito encarnado, a teoria está errada, porque o espírito é indivisível. E o Kardec insiste, fala, não, mas tem espíritos que dão essa definição. São espíritos ignorantes, eles podem tomar o efeito pela causa. E aqui Kardec fecha essa questão fazendo um comentário. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são centro ou focos de movimento. Esta explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, o comentário de Kardec ele vai, né, fazer uma observação exatamente sobre as duas teorias, né, do fluido vital e do espírito indivisível. Então, ele coloca cada coisa no seu lugar aqui, né? Vamos para a pergunta 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo, como um pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. Aqui Kardec, ele insiste nessa pergunta, e eu até entendo, porque nós costumamos muito fazer isso. A gente, quando vai falar de espiritismo, quando a gente vai falar de leis espirituais, principalmente, o que que a gente faz? A gente traz conceitos de física. A física estuda a lei material. A gente acaba confundindo as coisas.
E esse negócio, se é interno, se é externo, ainda é uma ideia materialista, que a gente não consegue ainda ter essa abstração. E é ótimo quando Kardec faz essas perguntas, porque com as respostas ajuda a gente a fazer esse exercício. A gente só tem que ficar atento para isso. Então, às vezes, a gente quer explicar Deus, é aquela história que a gente fala, é uma energia. A gente quer explicar uma vibração, é uma energia. Tudo é energia, é matéria. Então, o problema, como os espíritos falaram, o problema é nosso, de conceituar. E, às vezes, eu sou até meio taxado de chato, sabe? Quando as pessoas falam uma coisa, né? Eu sei que a pessoa quer dizer, mas ela está usando a palavra errada para aquele conceito. Aí a gente vai corrigir, ah, mas você entendeu. Eu entendi. Mas nós precisamos ter o hábito de procurar o mais possível usar os termos corretos. E esse que vos fala, quantas vezes não foi corrigido aqui pela Nilce e por você, que às vezes a gente acaba trocando, né? Então, às vezes aquela história é mais forte que eu, né? A gente ainda está preso nessas ideias, né? Então, esse negócio de externo, interno, a energia, não sei o quê, a gente tem que separar as coisas para a gente poder visualizar melhor, né? É uma deficiência nossa, porque a gente está muito preso ainda, né? 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida. O espírito é uno e está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumento das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Aqui nós grifamos para lembrar que os órgãos, instrumentos da manifestação da é justamente, está falando do corpo físico, né? É esse que vai sofrer o desenvolvimento, né? 143. Porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. Vamos voltar novamente à ideia da escala espírita. Os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. E depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações, que tomais como realidade. Então, para você ver que realmente, né, é uma coisa que nós temos que estar atentos. Primeiro ponto é que nem todos os espíritos têm conhecimento e nem todos são esclarecidos, principalmente sobre questões tão diversas. Uns podem até ter conhecimento numa área, pode não ter em outra, e por aí vai. Então, ele coloca que tem espíritos limitados, né? E compara com as crianças entre nós. Aqui é o que a gente fala aqui do espírito orgulhoso, né? É o pseudo-sábio, né? Que ainda faz alarde de palavras para se impor. E a gente vê muito, né, isso acontecer. Outra questão que também é importante, principalmente para a gente aumentar os nossos critérios, né? Porque ele fala que mesmo os espíritos esclarecidos podem utilizar formas diferentes para se expressarem, mas que o fundo não difere. Eles podem usar uma didática, cada um dentro das suas características, mas o ensinamento ele tem que ter o mesmo valor. Então, o que acontece? Muitas vezes, pela nossa problemática de compreensão, eles vão recorrer a figuras, a comparações. Agora, o problema é que muitas vezes a pessoa pega essas figuras, né, essas comparações,
e tomam a como realidade. Ou seja, acabam se prendendo na forma e deixam escapar o fundo, que é a ideia, é o valor da ideia. Então, a gente é que tem que começar a ficar mais atento, né? É um exercício, na verdade, né? E é lógico que aqui também não é uma coisa igual para todos os grupos. Cada grupo está num determinado ponto de entendimento. Nós temos grupos de estudo que eu tenho certeza que têm um entendimento e desenvolvimento de raciocínio muito maiores que o que a gente consegue fazer aqui. Mas também nós temos grupos que ainda estão engatinhando em relação a nós. Então, mesmo esses grupos, quando eles vão fazer os seus estudos, vão fazer essas comunicações, eles vão ter e vão receber de acordo com o preparo que cada um tem. É bom a gente também lembrar disso. Por quê? Porque você não pode, ou pelo menos não deveria, ter um manual dizendo como é que uma reunião mediúnica ela tem que ser feita. Nós sabemos que há situações que a gente não que vão ter características de reuniões mediúnicas que elas são as mesmas para todas as reuniões, todos os cuidados, todo o preparo, etc. e tal. Mas o nível desses estudos, dessas comunicações, está exatamente de acordo com cada grupo, né? Então, é de acordo com o conhecimento. O espírito superior que está ali, ele jamais vai trazer uma coisa que aquelas pessoas não têm capacidade. Agora, conforme a gente vai adquirindo essas ferramentas, os espíritos vão trazendo coisas cada vez mais complexas, assim como acontece com a criança quando ela está se educando, né? Ela vai recebendo cada vez ensinamentos de acordo com a evolução que ela toma. Por isso que a gente vê grupos que estão muito tempo juntos, a gente percebe, inclusive, a evolução dentro desse grupo. E muito me assusta é uma pessoa falar que participa de uma reunião há 20, 30 anos e ela faz a mesma coisa quando ela chegou naquele grupo. Do mesmo jeitinho. Faz a oração, senta, pede para o mentor trazer os sofredores, atende os sofredores, não anota quem é esse sofredor. Atendeu uma vez, já está bom, os espíritos depois vão cuidar. Não fazem anotações, não se faz questionamento, e a pessoa passa 20, 30 anos fazendo uma reunião mediúnica. Isso é que eu não entendo. Aí você não vê evolução nenhuma, você não vê progresso nenhum. Tá? Sempre uma coisa estacionária. Isso para os espíritos refratários é o cumprimento da missão que eles vieram executar. Porque é assim que você paralisa o avanço da doutrina espírita, da compreensão do mundo espiritual. E as pessoas pensam que a gente está brincando quando a gente fala de espíritos que têm esse propósito. O perigo não é o obsessor. O perigo é o mentor amigo, que se passa por mentor, né? E, na verdade, é um espírito refratário, os pseudo-sábios. Esses que a gente deve ter cuidado redobrado, né? Mas é muito interessante a gente ver a progressão desses nossos estudos, como nós estamos estudando a obra, todas são fundamentais, mas essa aqui é a grande obra filosófica e de mais do que isso, da doutrina, né? Esse crescendo da forma com que Kardec vai nos introduzindo nos conceitos, nos princípios, porque a doutrina espírita ela tem a sua estrutura. E veja, por exemplo, o que era a alma antes de unir-se ao corpo. Pergunta 134A. Olha a resposta: espírita. Mas nós já temos condições de entender isso sem querer criar minhoquinhas na cabeça e voltar e inventar coisas na nossa cabeça, porque já lá atrás já foi explicado, porque nós não temos, nós não estamos. Ainda não. Espera aí. Vai chegar o tempo que a gente, né? E aí, essa coisa aí, viu, Mário, que até
O objetivo da fala é mais sobre essa coisa de espíritos pseudo-sábios. Kardec vai dizer ao longo de toda a doutrina que esse é o embaraço maior à nossa compreensão dessa estrutura completa de conceitos e princípios que é a doutrina, que representam as leis naturais, por isso que ela não é do homem, veio de uma fonte sólida, segura, e sem meio que não fala com linguagem empolada, ou, né? E para nós que somos ainda ignorantes, tal, discernir isso, e o Fernando só deu uma tradicional daquelas colocadinhas dele. Por isso que é importante o controle universal. Então, se a gente vai prestando atenção nisso e vai fazendo esse estudo gradativamente, ter uma visão da doutrina como um todo, a gente começa a ter mais condições de separar o joio do trigo. E é isso que a gente tem que fazer, porque a doutrina abarca o universo e a nossa ignorância não abarca absolutamente nada ainda. Por mais que nós achamos que sabemos. Nós sabemos aí o que diz o nosso grande filósofo, né, da história da humanidade. Ele não sabia de nada, né? A questão do torpedo lá, que ele fazia os outros, né, ficarem perplexos, porque a perplexidade era dele, e por aí vai. Mas é uma questão muito interessante que a gente deve prestar atenção. E isso não quer dizer que nós não possamos ler essa ou aquela obra. Não, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, e quando a gente estuda de fora para dentro, é que a gente vê com mais confiança e segurança o valor da doutrina espírita nesse particular, nessa solidez. E porque isso acontece, vem acontecendo, e não vai parar, não, vai continuar acontecendo. Nós vamos ter que enfrentar esses problemas pelo nosso tempo afora aí, dentro do próprio movimento espírita. Não parou, não. Era isso, Mário. Ótimo. Posso falar um pouquinho? Na verdade, ontem eu estava lendo na Revista Espírita que, na verdade, os mundos felizes estão. Toda a sua atmosfera é de espíritos já bastante evoluídos. Enquanto que, no mundo de provas e expiações, a atmosfera espiritual é de espíritos imperfeitos. De forma que, no meu entender, o espírito pseudo-sábio nos ensina muito, porque, na verdade, ele fala verdades misturadas com mentiras. E cabe a nós, certo, usando a nossa razão e o nosso conhecimento da doutrina espírita, separar o joio do trigo. É isso mesmo. Mário, eu só queria, Fernando, eu tomo a liberdade só de corrigir uma colocação que você fez rapidinha, mas dentro do contexto a gente entende. Na verdade, eles não nos ensinam muito, porque eles têm objetivo pré-determinado de nos confundir. Eles falam muitas coisas bonitas e tal, que nos leva e daí o perigo, entendeu? Mas nos ensina sim. Agora, essa colocação que você faz na essência do seu comentário vai depender de nós, do estudo dessa doutrina e do entendimento dela, sem querer ficar criando coisas além que não é o caso. Na verdade, quando eu disse que nos ensinam, eu estou dizendo que a gente, exercendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa moral, a gente consegue separar o que é verdade e o que não é, certo? Dessa maneira, é um, é um exercício. E nesse exercício, a gente consegue evoluir. Foi o próprio trabalho de Kardec, né? Porque imagina, a gente está falando de uma reunião mediúnica, onde você tem duas, três comunicações que não custa nada você, pelo menos, meditar sobre aquela situação. Kardec, cara, meditou sobre milhares de comunicações. E ele não tem o mínimo pudor de corrigir esses espíritos. A gente viu uma mensagem de Lázaro, que ele vai falar sobre o instinto, e o Kardec publica a mensagem, e no final ele coloca uma observação discordando de Lázaro.
Então, resta a nós realmente fazer esse exercício, porque os espíritos estão aí, né? Agora, é, as pessoas não querem ter trabalho, sobretudo, de ler. Quando fala assim, o espírita lê muito, eu acreditei no começo. Depois que comecei realmente a me dedicar mais à doutrina espírita, conhecer mais espíritas, eu vejo que isso é muito relativo. As pessoas não fazem, né? Tanta questão da leitura, elas estão mais preocupadas em ir para a prática. E como não tem estudo nenhum, tudo que falam para elas, elas acreditam. Por isso que a gente tem esse movimento espírita equivocado, porque são cegos como sendo cegos. E você perguntar por que que aquela pessoa faz isso ou aquilo dentro de uma casa espírita, ela não sabe te explicar. Desde que ela chegou lá é assim. E o dia que você começa a fazer questionamentos, você é cortado, né? Você é literalmente colocado para fora, né? Então, vamos lá, vamos andar um pouquinho. 144. Que se deve entender por alma do mundo, o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutarem, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso grupo. Então, quer dizer, é como ele coloca aqui, né? O termo é tão elástico que cada um vai interpretar de acordo com as suas fantasias. Mas ele deixa aqui, né, o entendimento que se pode ter por alma da terra. O que é? É um conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho. Mas eles não interferem, eles nos incluem. Por isso que sempre quando a gente faz uma prece, a gente fala, né, que nós possamos ser dóceis, né, a essas intuições, porque eles estão ali. Então, tira por alma da terra com esse conjunto de espíritos que estão ali, né, abnegados, e são, de certo modo, representantes de Deus. 145. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência e psicológica sem terem chegado à verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram as suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Foi o argumento que eu usei logo no início do estudo para procurar uma resposta para a tua colocação, Fernando, né, com relação a René Descartes. É um joio e o trigo aparecendo o tempo todo. Agora, de quem é a tarefa? Né? A tarefa é nossa, fazendo o quê? Estudo comparativo. Agora, por que estudo comparativo? Porque você tem que ter uma referência. Você está estudando Espiritismo, qual é a tua referência? O livro de Jó? Não, né? Ou então o livro da Estrela Guia do fulano de tal? Não, né? Teosofia? Também não, né? Muito menos obras complementares. Ao contrário, a pedra de toque aqui é o livro que Kardec teve todo esse trabalho de preparar, reunindo o conhecimento dos espíritos superiores. Então, vamos comparar essas obras, inclusive todas as que eu citei, e todas as obras mediúnicas, seja dos médiuns Chico Xavier, seja do Divaldo, seja de outras vertentes espirituais, porque cada uma delas tenta trazer uma verdade. Agora, para essa verdade ser verdadeira, né, ela precisa ser estudada. Como
o foco nosso aqui é o Espiritismo, a gente está estudando os livros de Kardec. Mas como o meio espírita está tão permeado dessas obras, e não é só obra mediúnica, né? Tem, tem conceitos que vêm do hinduísmo, e tem muitas práticas, principalmente quando a gente vai para a área da mediunidade, tem muitas práticas esotéricas, né? Tem uma invencionice aí que chama-se corrente magnética, né? Em reuniões mediúnicas. Você vai ter apometria, você vai ter reiki, que não tem nada a ver com doutrina espírita, mas é praticada dentro dos centros espíritas. Então, a gente tem exatamente essa tarefa, né? De analisar cada coisa com critério. Agora, a gente não pode fazer a crítica pela crítica, nós devemos conhecer também. Conhecer o que cada filosofia dessa, cada conceito, e a maioria não é nem ciência, né? A maioria são técnicas, como o próprio Reiki. O Reiki não é uma ciência, é uma técnica. Ela não tem embasamento científico em nada, é uma técnica, desenvolvida por um japonês. E por aí vai. Então, tudo a gente tem que analisar. Né? Não pode sair aceitando as coisas de qualquer forma. Muita gente fala, não, mas eles têm a sua serventia. Sim, tudo concorre para o bem, né? Segundo Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem, inclusive o mal, né? Bem, nós temos essa última questão para fechar o nosso estudo, que é a 146. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e mais no coração dos que se sentem bastante e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. E aqui eu me atrevo a ressaltar mais uma vez, é a grande problemática da gente ainda estar presos no nosso materialismo. Né? A gente está preocupado com o lugar, com uma posição, mas essa pergunta de Kardec também é muito interessante, porque você encontra nos egípcios toda aquela preocupação, né, com determinadas partes do corpo, né? Numa corrente espiritualista, ou é no cérebro, outro é no coração, e por aí vai. Mas os espíritos dão uma resposta aqui para a gente que, né, pode dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Ele pode representar justamente o cérebro como a sede da inteligência e o coração dos nossos sentimentos. A gente não tem que ficar mais preocupado. Nossa, meu espírito está mais aqui, né? Tem menos no pé, tem mais na cabeça. O espírito é um só, né? Então, Na glândula, é, aí já vai Exatamente. entrar exatamente na parte de chakras que a teosofia essa ou explora, né? naquela. O André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, ele vai explorar isso de uma forma. Na verdade, ele deveria ter escrito um livro dedicado à teosofia, porque não tem nada de espiritismo ali naqueles capítulos, né? Ó, pelo adiantado do nosso tempo, nós não vamos abordar esse último tema desse capítulo, que seria o materialismo. Nós vamos deixar para o próximo estudo para a gente, então, concluir esse capítulo segundo da parte segundo, do livro segundo e do nosso estudo. Então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez foi uma grande alegria estudar com vocês.
E nós vamos, então, deixar para a próxima semana a temática sobre o materialismo para fechar esse capítulo. Eu conto com vocês, conto também com o auxílio dos bons espíritos e que nós tenhamos uma boa semana. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Tchau.